vamos aqui agora nos aquietar, né? Agora é o momento de você se aquietar, tá? Porque às vezes vem de casa, né? Vem durante a semana, com um monte de coisa na cabeça. Agora é o momento de você se aquietar e ouvir a voz de Deus. Não há nada mais importante agora do que você abrir o teu coração para que Deus, através da sua palavra, né, trabalhe na sua vida. E eu declaro isso no nome de Jesus. Deus trabalhando em cada vida. Deus dando crescimento da graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Tema de hoje: sem verdade não há liberdade. Vamos repetir juntos? Diga assim: sem verdade não há liberdade. Nós vamos falar de dois assuntos importantes para a vida de um ser humano, de um cidadão, né? E nós que somos embaixadores do reino. Verdade e liberdade, essas coisas têm que andar juntas. Nós somos um povo que vivemos debaixo da verdade e sabemos administrar a nossa liberdade. Somos livres. Diga assim: eu sou livre. Você é livre, meu irmão. Você não está preso, você não está amarrado a nada, você está livre. Então, quando nós vivemos a verdade, nós podemos viver a verdadeira liberdade. Por isso que a palavra do nosso Senhor diz ali em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga mais uma vez: eu sou livre. Em Cristo Jesus, eu sou livre. Oremos a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, obrigado ao Pai, mais uma vez, pelo seu povo que se reúne neste lugar, pelas famílias, Senhor, que te amam, que te adoram, que te servem, ó Pai, em espírito e em verdade. Senhor, que ao virmos a tua casa, Senhor, possamos buscar, Senhor, a tua vontade, Senhor, não a nossa vontade, Senhor. Que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Senhor, eu quero a tua vontade, porque a tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Porque na tua vontade, Senhor, nós sabemos que sempre seremos bem-sucedidos. Usa, Senhor, agora a minha vida, Senhor. Usa sempre, Senhor, a vida de cada pregador subir este altar, Senhor, para que a tua palavra seja anunciada, para que a tua verdade seja declarada. Ó Pai, que esta palavra que é viva não volte vazia, não voltará vazia, cumprirá desígnios a qual ela está sendo enviada. Nós declaramos mais uma vez, Senhor, que o Senhor está trabalhando nas mentes e nos corações, em especial neste assunto chamado avivamento. Queremos, ó Pai, cada dia mais uma igreja ainda mais avivada. Uma igreja avivada tem compromisso, Senhor. Ama a tua obra, ama a tua casa, ama a congregação, ama as coisas de Deus. Declaramos aqui, Senhor, que esta palavra vai avivar aqueles que estão aqui e aqueles que estarão nos ouvindo através da internet, nos vendo através da internet, dos canais de comunicação que o Senhor mesmo nos permitiu ter, Senhor. Assim nós oramos com fé, Senhor, te agradecendo de antemão pela tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, a igreja bendita, diga amém, diga glórias a Deus, aleluia. Diga sempre nessa hora: Deus seja louvado. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Bispo Alessandra. Glórias a Deus. Que louvor maravilhoso hoje, né? Deus seja louvado. Muito bom. Sempre o nosso louvor é bom, né? Deus seja louvado pela vida da Bispo Alessandra, né? Dos nossos oficiais, dos nossos músicos, né? Dos nossos aqui louvadores, né? Acho que a melhor expressão é louvadores. Então, Deus seja louvado por mais uma manhã bendita na casa do Pai. Então, o tema dessa manhã é sem. Volte lá. Volte. Quem que está hoje? Eu vejo que é o Mateus. Quando eu estou pensando. Calma, Mateus. Calma. Então você pisca e ele já está lá no 8.
Assim não dá, Matheus. O culto vai durar 2 minutos. Calma, Matheus. Calma. Esse dedo aí tá rápido. Parecendo ontem. Eles estavam ontem estava ele e a Nina nos grupos lá na Gincana. Tinha uma parte que era eletrônica, né? Ela estava a guerra de quem apertava mais rápido. Calma, Matheus. A Gincana bíblica já passou. Vamos lá. Então, o tema desta manhã: sem verdade não há liberdade. Então, mais uma vez, o livro de João 8,32, o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Quero te dizer com muita alegria, meu irmão, você que é um salvo, um eleito, um predestinado, você que faz parte dessa família bendita do Senhor, que você está no ministério que prega a verdade. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. E como nós ouvimos a verdade, nós podemos andar debaixo de uma liberdade que é a graça de Deus, né? E essa graça de Deus, por estarmos na verdade, ela permite que você ande em liberdade, sem peso, sem acusação, sem sacrifícios, sem ordenanças, né? É uma liberdade que nós administramos com uma responsabilidade. Por quê? Porque nós conhecemos essa palavra e essa palavra nos libertou. Então, falar de liberdade e verdade é algo importantíssimo, né? Nós, glórias a Deus por estarmos debaixo de um país democrático. Amém. Em nome de Jesus, os tempos, né, que esse país já vivenciou nunca mais voltarão, em nome de Jesus. E que bom, né, que nós podemos aqui ter uma igreja que prega a verdade, né, que nos dá essa condição de vivermos com liberdade, estarmos num país livre. Isso é maravilhoso. Você tem que louvar a Deus todos os dias por esse assunto. Então, primeira reflexão, aí sim, Mateus, primeira reflexão sem verdade, amado, não há liberdade. Né? Então, eu queria te falar no teu coração sobre isso, porque às vezes as pessoas, e é muito comum, tá? Você encontrar as pessoas, conversar com as pessoas que não conhecem a Deus, que elas acham que são livres. Sabia? Já conversou com alguém do mundo assim? Ele acha que é livre. Né? E aí que existe essa reflexão que só podemos ter através do Espírito Santo de Deus. A verdadeira liberdade, meu irmão, só existe debaixo da verdade. Amém. Então, se não tiver a palavra de Deus, que é a verdade, não há liberdade. Né? E eu falo por mim, né? Quando eu não conhecia Deus, eu achava que era livre. Não sei se você se recorda dessa época, né? Não precisa trazer muita memória, não. Né? Só lembre-se das coisas boas. Mas muitos que estão perdidos, né? Caminhos escuros, eles acreditam que são livres, mas eles estão presos. Então, quando você vê uma pessoa que diz: eu posso fumar, eu posso me drogar, eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser, eu não devo satisfação para ninguém, essa pessoa está presa. Ela acha que está livre, mas ela está presa. Porque a liberdade só existe com a verdadeira verdade. E aonde está a verdade? Está na palavra de Deus. Diga aí com seus lábios, diga assim: a verdade está na palavra de Deus. A verdade está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nós já explicamos aqui para você, não é? Ela contém, sim, mas ela é a verdade. Ela é, acima de qualquer coisa, ela é a verdade. Então, quando nós estamos sobre esta palavra, meu irmão, minha irmã, eu acredito, né, e tenho visto nesse ministério, o ministério que eu falo, do qual nós fazemos parte, que bom sabermos que nós podemos caminhar nesta terra com liberdade, com leveza do Evangelho, porque nós estamos firmes numa palavra que é verdadeira. Né? João 8,31, então diz assim o Senhor: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, olha, grava isso aí na sua Bíblia. Se vós o quê? Permanecerdes. Então tem um sinal na vida do salmo. Vou falar isso hoje. É permanecer. Diga assim:
Tem que permanecer. Tem que permanecer. Jesus disse: olha, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, ou os meus filhos. Você faz parte do meu povo. Então tem que permanecer na palavra. E aí diz, de novo, versículo 32: e conhecereis a verdade, na palavra, conhecereis a verdade, e essa verdade que é a palavra, vai o quê? Nos libertar. E que bom, né, que depois que nós conhecemos a Cristo, depois que Jesus Cristo faz morada no nosso coração, nós entendemos isso. Hoje, meu irmão, nós somos livres, sabia? Queria que você entendesse isso, ser livre. Você não está preso a nada, a coisa alguma. Né? Essa liberdade nos dá uma alegria de dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui, Senhor, porque eu reconheço a tua obra na minha vida. Eu estou aqui porque eu sei o alto preço que tu pagaste por mim. Eu entendo a obra grandiosa que o Senhor fez na minha vida. Então, olha, que bom, né, sermos livres nesse sentido. Livres porque conhecemos a verdade. Você sabe que às vezes isso aí dá um tilt, né, no cérebro das pessoas do mundo, né? Porque elas acham que nós somos presos. Sabia disso? Quando você olha, conversa com uma pessoa do mundo, ela acha que você está preso. Nós não estamos presos. Ela acha que a pessoa vai pelo medo, né? Por que as pessoas vão para a igreja, né? Vou fazer uma reflexão aqui. Muitas vão por medo, vão por culpa. Muitas vão para a igreja só para receber a bênção. Tem vários motivos, amado. Infelizmente, muitas pessoas vão para a igreja. Mas que bom que na Cristo vive nós somos ensinados aqui debaixo de uma boa doutrina. A Bíblia diz que é uma doutrina sã, boa. Tá? Então João 8,33 respondeu-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então você já está entendendo um pouquinho mais a mensagem de hoje. Então, quando você vê uma pessoa que não conhece a Deus, você sabe de uma coisa: essa pessoa está escravizada pelas mentiras do mundo, pelas garras do inimigo. Mas quando essa pessoa ouvir a palavra de Deus, ouvir a graça genuína, ela verdadeiramente será livre. Então, olha, verdade e liberdade é uma coisa que andam juntas na vida do crente, né? E aí a palavra de Deus diz assim: olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então o que escraviza uma pessoa? Quando você vê uma pessoa escravizada, você sabe de uma coisa: essa pessoa está vivendo no pecado. E dos mais variados, né? Pecado de rebeldia, pecado de adultério, pecado de vícios, pecado dos mais variados pecados. Tá? Então não existe pecadinho e pecadão. É importante que você entenda isso, tá? Pecado é pecado. Tá? Então diz assim, Jesus disse: olha, em verdade vos digo, todo aquele que comete, que vive na vida de pecado, é escravo do pecado. Tá? E o que nos libertou, amado? A palavra de Deus. Então quando Deus chegou à sua vida, diga glórias a Deus. Você tem um ouvido de ovelha, ouviu a voz de Deus e falou: essa palavra é para a minha vida. Nesse momento, amado, olha, as cadeias foram quebradas, as prisões foram abertas, né? E você caminha dia a dia debaixo dessa palavra de verdade e que nos dá liberdade. Olha a coisa interessante aqui na palavra de Deus, João 8,35: o escravo não fica sempre na casa, o filho, e os filhos digam amém. O filho sim, para sempre. Isso aqui é importante, eu vou comentar a respeito disso. Então, diz que quando a pessoa não está verdadeiramente livre, amado, ela não fica na casa de Deus. Ela não fica, ela pode ficar por um tempo, ela pode ficar uns dias, pode ficar até alguns anos, mas diz que o filho,
aquele que realmente foi libertado, que houve uma conversão genuína, ele fica na casa do Pai para sempre. Para sempre. Nós comentamos aqui no altar, meu irmão, está aqui para a glória. Eu não consigo me imaginar fora da casa de Deus. Ah, bispo, não, o senhor é pastor. Não é isso, meu irmão. Se eu não fosse, não consigo me imaginar fora da casa de Deus, longe dos atos do Pai. Não consigo, porque esta palavra que é verdade cortou meu coração. Ela me separou do mundo. Olha, diz que o escravo, ele não fica na casa. Não fica. Então não se assuste, viu, meu irmão? Às vezes, aquela pessoa que não houve uma. Se é um salvo, vou fazer um parênteses aqui importante. Se é um salvo, voltará. Diga glórias a Deus. Voltará. Tem essa convicção no meu coração. Se é um salvo, voltará. Agora, se não é um salvo, não voltará. Então, olha, a pessoa que é escrava, pessoa que não foi realmente liberta, que não houve uma obra de Jesus Cristo genuína, que isso é importante eu te dizer nessa manhã, meu irmão. Estamos falando aqui de verdade e liberdade. Então, preciso aqui fazer uma exposição que você pense nisso, tá? Hoje o que mais tem é crentes convencidos. Ele fica lá porque o louvor é gostoso, porque o lugar é bonito, porque tem um povo legal, as amizades. Nós somos família, nós não somos um clube social. Amém. Entendeu? Amém. É diferente. Clube social é uma coisa, família é outra. Você é família. Olha para quem está do teu lado e diga assim: nós somos família. Família de Cristo. Não é clube social. Eu estou aqui porque eu entendo que eu faço parte de uma família. Aleluia, glórias a Deus. Então, quando não há uma conversão genuína, a pessoa não fica. Não fica. É como diz o nosso apóstolo, olhando para o relógio. Ai, hoje eu até tirei relógio. Eu já não uso mais relógio. Ai, bispo, agora vai durar 3 horas a pregação. Não, eu sempre fico de olho ali, quero respeito a sua vida, né? Amém. Respeito a sua vida. Mas quando a pessoa realmente ouve uma conversão genuína, meu irmão, ela se alegra com a palavra. Amém. Não tem problema de estar na casa do Pai. A casa do Pai é agradável. Então, quando a verdade chega na vida dessa pessoa, realmente é uma transformação, é uma conversão genuína. Essa pessoa realmente tem essa liberdade. Né? Ninguém vem aqui porque, vai ter salvação, você vai com fogo do inferno. Você nunca ouviu nenhuma pregação dessa aqui. Nesse ministério, não. Talvez você tenha ouvido em outro lugar. Aqui não. Porque aqui nós pregamos a verdade. E essa palavra vai trabalhar na nossa mente, vai trabalhar no nosso coração, vai trabalhar no nosso mais íntimo, né? Cada um tem uma luta, tem áreas para serem trabalhadas, e isso vai até o dia que dermos o último suspiro, meu irmão. Então, Jesus disse assim em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, outra coisa importante, a libertação, essa liberdade genuína vem através da palavra e através de Jesus Cristo. Não há outra pessoa, não há outra figura, não há outro nome. Tem que ser Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Glórias a Deus. Nós pregamos aqui ao Jesus Cristo ressurreto. Nós pregamos aqui a um Deus vivo, não um Deus morto. Nós não pregamos aqui a Jesus que é um menininho que depende do Pai e que tem o assessoramento da pomba. Eu acho que você não tem mais isso na sua cabeça mais não, né? Aqui nós conseguimos resolver isso, né? A palavra. Jesus Cristo é Deus, Ele é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Jesus. O único Deus que se manifestou tribunalmente, diferente. Lá no trono, os céus há um trono. Um trono. O de Apocalipse, eis que vi um trono. Amém. Então, quando Deus faz uma obra, amado, eu tenho certeza que Ele
fez e está fazendo todos os dias, né? Porque nós crescemos de graça em graça, de glória em glória, de culto em culto, de louvor em louvor, de oração em oração, amado. Nós podemos dizer que somos verdadeiramente livres. Por isso que disse de novo, João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja renovando cada mente nesta manhã, cada coração, cada alma. Então, nós somos um povo amado que vivemos na verdade e por isso somos livres. Vivemos na verdade e por isso somos livres. Então, verdade do grego vem da palavra aletheia, que significa não oculto, é uma coisa que não está oculta, não é dissimulada, é a manifestação daquilo que existe tal qual é. Então, a palavra que nós pregamos, amada, ela é límpida, é uma palavra clara. Apesar de, como diz a Bíblia, né? Os apóstolos falavam sobre o apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo às vezes diz coisas difíceis de entender. A graça de Deus é por revelação. E que bom que você entendeu que foi por revelação. Verdade do latim vem da palavra veritas, que significa ego sum qui sum, ou eu sou quem eu sou. Então, quem tem que ser um cidadão crente, cristão nessa terra? Você é uma pessoa que transparece o que é verdade. Ele é o que é, através daquilo que Deus fez na vida dele. Né? Nós somos o que somos pela graça de Deus. Então, as pessoas têm que olhar para a sua vida e ver verdade nessa vida. Pode ver, uma hora eu vejo uma coisa, uma hora eu vejo outra, uma hora eu vejo outra. Não. Verdade do hebraico quer dizer emuná. Então, meu irmão e minha irmã, o que nós abordamos até agora, né? Que sem verdade, sem palavra de Deus, amado, sem palavra de Deus não há liberdade. Não adianta a pessoa falar, eu sou livre. Você conhece Jesus? Você conhece a palavra de Deus? Você está debaixo dessa palavra? Sim, essa pessoa realmente ela é livre. Não conhece? Ela está escrava. Escrava do mundo, escrava das mentiras do mundo, né, de sistemas, de muita coisa que hoje a gente diz que são tradições de homens. Você sabia? O que tem hoje em igrejas, coisas que não tem nada a ver com Bíblia, não tem respaldo bíblico. Tudo que a gente fala aqui, meu irmão, tem respaldo bíblico. Você pode encontrar na Bíblia, conferir na Bíblia, entender o contexto bíblico. Um monte de coisa hoje é filosofia. Glórias a Deus, meu irmão, você não está no ministério e está pregando filosofia para a sua vida. Então você está pregando a palavra que é viva, que é eficaz e que essa palavra transforma. Então, outro ponto, nesta manhã, para a sua reflexão aí, para que o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, é importante você entender isso, diga glórias a Deus, o Espírito Santo de Deus está dentro da sua vida aí. E esse Espírito te convença do que você está ouvindo. A verdade e a liberdade, ela só vem, só existe através da palavra de Deus. Né? Hoje você tem, meu irmão, as pessoas elas estão conjecturando as coisas. Hoje não quero falar de polêmica aqui, nem nunca quero aqui sair do foco da palavra, né? Mas é importante abrir um adendo porque tem a ver com o que nós estamos pregando aqui. Né? Então hoje está no momento, hoje uma cantora gospel, né, se posicionou contra, né, um casamento que é fora dos padrões da Bíblia. Você deve estar sabendo, deve ter acompanhado, sendo perseguida. Né? E até aí, Milton, nada me assusta, né? Aonde que o senhor está com o cabelo branco? Quando crentes começam a perseguir essa mulher, é porque algo está errado, cara. Essa terra está alguma coisa errada. Eu li ali, né, a bispa briga comigo, fala que eu não posso ficar me posicionando nas redes sociais, mas eu estou mais forte do que eu, estou orando às vezes. Não existe linha de gospel progressista.
Por favor, meu irmão, isso não existe. Crente esquerdista, isso não existe. Isso não existe. O texto é mais ou menos assim: a linha gospel progressista se revoltou contra a atitude dela. Então, existe uma linha gospel, evangélica, cristão, progressista, que está mais branda com esses assuntos, que está querendo acomodar esses assuntos dentro da igreja, se revoltou com essa cantora, dizendo que a opinião dela está errada. Peraí. E eu não estou aqui para falar da minha opinião. É Bíblia. Se a minha Bíblia, ou a sua Bíblia, dissesse que pode, ok? A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que não pode. Eu não encontro respaldo disso nem de Gênesis a Apocalipse. Eu não encontro um versículo, uma frase, um ponto que diga pode, está certo, vai fundo. Você está entendendo o que nós estamos falando aqui nessa manhã? De verdade, meu irmão. Então, por favor, hein? Não, bispo, agora eu entrei no partido gospel progressista. O quê? Meu irmão, você entrou numa seita de Satanás. E pode me bloquear, me cancelar no Facebook, onde quiser, que eu não vou mudar minha opinião. Porque não é opinião, é posicionamento bíblico. É posicionamento bíblico. E você tem que se posicionar bíblico. Mas não interessa a nossa opinião. A nossa opinião ela é um posicionamento bíblico. Tá certo essa cantora bateu o pé e falou: não vou fazer casamento nenhum, não. Faz casamento de homem com mulher. Você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã, né? E não estamos atacando ninguém, mano. Olha, cada um vai plantar e colher daquilo que está plantando. Não é um problema meu isso daí. Não é um problema. Essa pessoa é com Deus. E se já não bastasse, né, a militância agora evangélica, gospel progressista, meu irmão, eu pensei que eu nunca mais. Cada vez eu me assusto com uma coisa nova que vem. Aí um desses cantores expoentes, né? Inclusive tem até um hino que esse moço cantava, eu adorava. Eu tive que descurtir, não sigo mais. Ele se posicionou e falou assim, inclusive sobre esse assunto, eu não represento o evangélico nenhum. Eu falei, está certo. Você está certo. Você está certo. Graças a Deus que você falou isso. Você não representa evangélico nenhum. Então, meu irmão, o que eu estou falando aqui? Por que eu abri esse parênteses? Porque a liberdade, né? A verdade e a liberdade, ela só vem o quê? Através da palavra de Deus. Você é livre. Eu quero te dizer mais uma vez, você é livre, meu irmão. Diga glórias a Deus. Você é livre. Somos livres. Livres. Agora, a verdade e liberdade só vem através da palavra de Deus. Não venham querer me convencer, não, da posição A, posição B, que é contra essa palavra. Eu fico com essa palavra. Simples assim. João 18:37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Falou para Jesus. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, todo aquele que é da verdade que está nesse culto aqui, eu oro e diga amém. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. É simples assim. Ouve a minha voz. Quando a pessoa diz, eu não concordo, que não sei o que, está contra a Bíblia, não está ouvindo a palavra de Deus. Não está ouvindo a voz de Deus. E nós conhecemos a graça de Deus genuína, sabemos que há duas sementes sobre essa terra. Eu sei que essa parte é sempre difícil, viu, meu irmão? E eu tremo e temo ao falar disso, porque todo mundo tem pai, todo mundo tem irmão, todo mundo tem filho, né? Todo mundo tem familiar que ama, mas como disse o nosso apóstolo em uma das pregações dele há um tempo atrás, se não conhecer Jesus, vai para o inferno. Não há como, não posso te enganar a respeito disso. Tem que confessar. Mas vai confessar no último minuto, né? Às vezes eu vejo essas histórias que é muito mais
de gente que está desviada do que de crente de verdade. Mas tem que confessar Jesus. Tem que conhecer Jesus. Tem que conhecer. Não tem conversa nisso, meu irmão. Tem que conhecer Jesus. Tem que dizer no seu coração: Senhor Jesus, Tu és meu único e suficiente Salvador. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se é filho de Deus, meu irmão, vai ouvir a voz de Deus. Você ouviu, você ouviu, você ouviu. Ou não, eu sou crente aqui porque me veio um pensamento na cabeça e foi assim? Foi? Não foi. Você ouviu a voz. Você precisou ouvir a voz de Deus. Então João 8,36 novamente: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você, meu irmão e minha irmã, você verdadeiramente é livre. Aleluia. Glórias a Deus. Não há peso, amado, nenhum sobre a sua vida. O Senhor levou todo o peso, todo o pecado, tudo aquilo que era contra as nossas vidas, o Senhor encravou naquela cruz. Amém. Aleluia. Então hoje você pode dizer: verdadeiramente eu sou livre. Porque, meu irmão, isso é uma discussão muito profunda, né? Eu me recordo, quando eu conheci Jesus, eu achava que eu era livre. Eu achava que eu não prestava contas para ninguém. E no fundo, a minha liberdade era uma prisão, né? Era preso a álcool, a um mundo mundano, a um monte de coisas erradas, até Jesus vir a minha vida e me libertar. João 8,30 diz assim: ditas essas coisas, muitos creram nele. Olha a sutileza, né? Os segredos da graça de Deus sempre ali, que você só pode entender por revelação. Muitos. Não fala assim, todos. Todos que ouviram saíram falando: aleluia, glórias a Deus, Jesus é o Salvador. Não, dita essas coisas, muitos. A Bíblia, procura na sua Bíblia, que hoje com a internet, né, com o celular, a gente consegue. Alguns, poucos, não é de todos. Procura na Bíblia que você vai se espantar com essas expressões ditas por Jesus, inclusive. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Glórias a Deus, que aqui se reúnem esses muitos. Amém. Você faz parte desses muitos que ouviram a voz de Deus e creram no Senhor Jesus. Aleluia. Então, João 8,31 novamente: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus filhos, povo de Deus. Então, o que nós estamos falando aqui nesse segundo ponto, que, amado, a liberdade e a verdade só podem vir através da palavra. Quando eu vejo que uma pessoa está, eu estou ouvindo não sei quem, mas qual é a referência dessa pessoa? Porque eu estou agora lendo não sei o que, qual é a referência disso que você está lendo? Meu irmão, se não for Bíblia, fuja! Fuja! Você sabe que nesses 2 últimos anos, né? E glórias a Deus, porque saímos aí de um momento muito terrível, né? Triste, inclusive, da nossa sociedade, né? Essa mentira aí, dessa praga, né? que se alastrou no mundo, e glórias a Deus, porque estamos em outro patamar. O inimigo que usou esse período, meu irmão, para tirar a gente da igreja, para mexer com a cabeça das pessoas, para tirar a confiança das pessoas. Muitas pessoas abandonaram Cristo, amado, e não voltaram. Mas se forem filhos, voltarão. Nós temos orado aqui às quartas-feiras sobre esse assunto, para que os filhos de Deus voltem à casa de Deus. Retornem, voltem, transformados, né? Porque se for filho, meu irmão, vai voltar. A Bíblia faz menção à parábola do filho pródigo para você se lembrar disso. Se é filho, voltar. Às vezes volta, né, meu irmão? Mordido de lobo, pata quebrada, cheio de bicho, né? Volta que volta só o caco, mas volta.
E aqui na casa do Pai, como há pastos verdejantes, Aleluia. há água limpa, há lugar de descanso. Aqui a palavra é o bálsamo que vai passar na ferida, essa pessoa permanecer. Daqui a pouco essa ovelhinha está bonita de novo, está feliz de verdade. Né, Diaconisa? Porque é ovelha. Se é ovelha, vai voltar. Mas o que mais o inimigo fez, meu irmão, nesses últimos tempos foi enlouquecer a cabeça das pessoas. Nós apóstolos estavam comentando, né? Estamos falando de verdade, né? Não, que enquanto não tiver vacina, ninguém vai morrer todo mundo. Né? Um ex-prefeito de São Paulo, depois virou governador, comprou milhões de sacos de empacotar defunto. Eu acho que nem sei o que estão fazendo com isso aí hoje. Acho que virou saco de lixo. Porque na cabeça dele ia morrer tanta gente, mas tanta gente que não ia dar conta. Então tinha que colocar aqueles sacos, porque eles são especialmente feitos, né? Para você colocar uma pessoa, um cadáver, né? E fechar ali. Então, não, quando tiver a vacina, aí a vacina vem. Vai começar a vacina. Uma dose, daqui a pouco, olha, uma dose não vai ser suficiente. Vamos para a segunda. Agora você vai resolver. Daqui a pouco, não, ó, 2 doses. Vocês estão vendo como alguma coisa não era verdade nessa história? Não estou falando aqui, meu irmão, não é nenhuma apologia contra a vacina, muito pelo contrário, tá? A vacina se provou eficaz, tem que vacinar mesmo. O que eu estou falando é como as histórias chegam até a gente. E você que tem a mente de Cristo, diga glórias a Deus, tem que estar atento, meu irmão. Atento para ninguém te enganar. Aliás, você que ouve essa palavra, as pessoas não podem te enganar. Aí daqui a pouco fala, não, agora a terceira. Não, a terceira agora vai resolver tudo. Aí eu dei um chamado para a 4ª vacina. Eu e a Bia estamos pensando, nós vamos, acho que chegou na cidade, aos 50 e poucos anos, parece que já está liberada a 4ª vacina. Né? Já está indo para a 5ª. Alguma coisa não era verdade nessa história, você está entendendo? Alguma coisa não era verdade. Alguém estava mentindo, alguém estava desinformado, para a gente não ser maldoso aqui. Você está entendendo como é que o mundo funciona? Né? Tá? Então, abrindo um parênteses aqui de novo, vamos pegar essa frase aqui, vai editar e publicar. A Bispo é contra a vacina, não estou falando nada disso. Eu estou querendo sensibilizar sobre um assunto que mostra como as verdades desse mundo são frágeis. Então, outro ponto importante aqui para a gente avançar: a verdade e a liberdade só permanecem na vida do salvo. De novo, eu sei que esse assunto é difícil. Olha, eu tenho irmãos que não conhecem a Cristo, meu coração se aperta. Eu lanço a palavra, a gente convida, né? Já vieram aqui. Mas uma coisa que eu tenho que enfrentar é isso aí. Diaconisa Bíblia, não há o que fazer, tá? Mas que a pessoa em casa ela fica com a Bíblia. Não está na igreja. Não está afastada de Cristo. Não tem comunhão com o corpo. Não vem me falar que você é a igreja. Eu sou a igreja. Não. Você é a igreja estando na igreja. Estando no corpo, né? Fazendo parte do corpo. Tá? Então a verdade e a liberdade só permanecem na vida dos salvos. E os salvos digam amém. Amém. Sabe por que a verdade está na tua vida e você sabe lidar com essa liberdade? Porque você é um salvo. Se não for salvo, amado, a verdade não vai prevalecer, não vai permanecer e a liberdade não vai ser administrada. Né? Porque, glórias a Deus, amado. Olha, viver a graça é muito bom. Né? Mas a graça, o apóstolo Paulo já falava disso, eles querem transformar a liberdade em libertinagem. Então, se a pessoa ela não está firme, não houve realmente uma transformação genuína na vida dela, olha, mano, é perigosíssimo, né? Tem muita gente que confunde a liberdade com libertinagem. Então, a verdade e a liberdade, ela só permanece, ela só fica na vida dos salvos. É salvo, mas a pessoa vai estar na verdade e é livre. João 6,60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido
tais palavras disseram: duro é esse discurso, quem não pode ouvir? Né? Talvez alguns estejam ouvindo aqui, mas duro essa parte aí mesmo. É duro, realmente. Mas nós temos que enfrentar isso aí. O que podemos fazer por aqueles que amamos e que cremos que são salvos, mas ainda não confessaram Jesus? Continuar a orar por essas vidas, continuar a lançar a palavra. E principalmente uma coisa que nós temos dito muito aqui, né, bispo? Amados, trabalharmos o nosso testemunho. Que a pessoa, ela vai ver a vida cristã através da sua vida. Ela não vai pegar às vezes uma Bíblia, ela não vai entrar numa igreja, mas ela vai ver um crente. E ali ela vai dizer: cara, que posicionamento. Vai começar a admirar, não você, mas aquilo que está em você, que é Jesus. Então a verdade e a liberdade, irmão, ela só permanece na vida dos salvos. Não é salvo, meu irmão, não vai ficar a verdade e não vai administrar essa liberdade. Tá? Né? Então, de novo, né, voltando ao assunto que eu tinha colocado antes, só com mais um parênteses: quantos desses artistas cresceram na igreja? Incrível, né? Aí depois que conheceram os mundos globais, né, se encantaram com tudo isso, e aí estão defendendo bandeiras que um cristão não pode defender. Jamais pode defender. Pelo contrário, tem que se posicionar. Nós conversamos muito com a nossa filha, né? Quem tem filhos aqui tem que conversar a respeito disso, né? Porque nós estamos numa sociedade cercada dessas coisas. Outra polêmica aí: queriam liberar um aborto, não sei se foi liberado ou não, depois tem uma polêmica. Aí eu fiquei acompanhando essa notícia, e depois a menina, que parece que engravidou com 11 anos, namorava um menino de 15 anos, ou 15 anos. Diz que foi, mas aí a próxima notícia que eu vi depois, no desdobramento disso, ocultaram a informação que era um menino de 15 anos. Então aí, será que era namorado? Não era? Assim, eu não estou defendendo uma coisa ou outra, meu irmão. Eu estou querendo te dizer o seguinte: como as notícias chegam, e com o intuito, porque aonde que essa história quer parar? Portanto, presta atenção no que eu quero falar agora. Essa história quer parar num ponto: legalização do aborto. Entendeu, Milton? Não é essa situação que é a questão. É a questão que querem pegar disso para levar a um outro ponto, que é liberar o aborto. Esta turma quer liberar o aborto no Brasil, tá? Aí, se isso, em nome de Jesus, não vai acontecer, né, porque o maior é Deus dessa pátria, o que é que vai acontecer? Liberação total. Vão aprontar todas, qualquer coisa aborta, qualquer coisa aborta, qualquer coisa aborta. Então, essa discussão, no fundo, não é isso. Por detrás tem toda essa classe que quer levar toda essa discussão para um ponto. Eu estou aqui falando que estupro é correto? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, não estou defendendo nada disso. Eu estou querendo te avisar, aqui te fazer os seus olhos abrirem, né, para você entender o que está de pano de fundo dessa história. Nós estamos falando hoje de verdade. O pano de fundo é liberar o aborto. E daqui a pouco liberar maconha. Daqui a pouco liberar pena de morte. Daqui a pouco liberar ou suavizar crimes de pedofilia. Amado, é o inferno na terra. Você não está entendendo. Mas você tem que entender. Você que está na verdade, diga glórias a Deus. Você tem que entender esse contexto. Então, lógico, né? Elas falaram assim: dura esse discurso. A verdade, amado, é dura para quem não quer ouvir ela. Para quem quer ouvir a verdade é boa. A verdade liberta. Deus seja louvado, amado, por todas as vezes que eu já estive num banco, aqui como membro, né, nosso ministério, dentro do nosso ministério, onde eu via a minha mãe, Bispo Solange, pregar, às vezes coisas difíceis, e eu falava: glórias a Deus, que eu estou no ministério que está falando o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Porque hoje o que se mais tem é ministérios que falam o que a ovelha quer ouvir. Se falar uma coisa que ela não quer ouvir, ela já vou embora da igreja. E vai para outro lugar,
onde eu falar, não, aqui você vem, aqui você pode fazer o que você quiser, fica assim mesmo, tá tudo certo, aqui nós só vamos falar coisa boa para você, tá bom? Só o que você quer, tá bom? Só o que o seu ouvidinho gosta. Isso não é igreja, meu, isso não é evangelho. Por isso que esse pessoal disse, ó, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Os crentes podem ouvir. Os salvos podem ouvir. Aqueles que foram transformados pela palavra de Deus podem ouvir. Os evangélicos de verdade podem ouvir. Os cristãos de verdade podem ouvir. Podem ouvir. Tenho certeza que o que você está ouvindo hoje não é duro, não, mano. É a verdade. João 6,61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso nos escandaliza? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Imagina, eu estava falando o quê? Todo domingo para a igreja? Ah, por favor. Marcos, não, mas todo domingo, o que é isso? Nem mais o que fazer da minha vida. O que é isso, meu Espírito Beto? Agora é gincana jovem, agora tem culto de empresário, agora tem culto de casal, agora tem quarta-feira, mas toda vez ir para a igreja. Sim. Deveria ser normal isso. Anormal é o que a pessoa não viu. Então, quando eles começaram a ver o que era a vida cristã, porque não estavam convertidos de verdade, né? Quando a pessoa está convertida de verdade, meu irmão, isso aqui não é peso. Tem um dia que a gente vem cansado, lógico. Você vê que às vezes eu levanto e fico lá de pé lá. Eu estou moído naquele dia. Minha carne está, né? Mas quem manda na minha vida é o Espírito. Eu venho. Então, quando eles começaram a ver, amado, o que era a vida cristã, que eles falaram o quê? Estou fora. O quê? Não pode uma baile funk? Não pode mais? Que isso? Não pode? Tuxi, não pode? Ah, não, o que é isso? Carnaval não pode também? Que é isso? Que vida que é essa? Tomar uma cajibina não pode também? Mas que é isso? Mas que é isso? Mas que não pode mais fazer fofoca aqui? Ah, não, aí já é demais. Não pode. O que é isso? Não pode. Muitos o abandonaram. Falaram assim, o quê? Esse negócio de evangelho é sério mesmo. Estou fora. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ó Jesus. Deus seja louvado, meu Pai. Nesse lugar, Senhor, nós ouvimos a palavra da vida eterna. Porque quando eles começaram a ir embora, Jesus chegou para os discípulos e falou assim: vocês também querem ir? Eles falaram: não. Para onde nós vamos, Senhor? Tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia. Amado, nós não podemos trocar a graça de Deus por um prato de lentilha. Com dor no meu coração eu digo, muitas pessoas trocaram a graça de Deus por um prato de lentilha. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, se for uma ovelha da graça de Deus, o Senhor vai tocar nessa mente, nesse coração, e eles vão entender a besteira que fizeram. E vão voltar correndo para a casa do Pai. E nós estaremos aqui de portas abertas, de braços abertos, com o nosso amor que nos é peculiar, que é o amor de Cristo. Porque a graça é conciliadora, não é julgadora. Uma pessoa pode apontar, doutor, entrou por essas portas, quiser conversar conosco, quiser se reconciliar, amado, que alegria. Você não sabe como eu penso nisso às vezes, que alegria. Mas tem que vir transformada, né? Primeiro João 2,19, avança um pouquinho aí para mim, diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto
que nenhum deles é dos nossos. Outra palavra dura, hein? Difícil, mas ela tem que ser enfrentada. Então não fica arrancando seus cabelos, porque o irmão, porque a irmã, porque não sei o quê. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Se essa palavra, amado, de graça é para um crente escolhido para viver em graça, amém. Porque às vezes, meu irmão, olha, tem uma coisa que é uma dor, mas ao mesmo tempo vira um conforto. A pessoa sai da graça e fala, não, eu quero ir para a lei, mas vai para a lei, fica firme lá na lei, vai cumprir jejum, vai subir no monte, vai ralar o joelho, vai ser picada de marimbondo, está firme, glória a Deus. É um salvo que Deus definiu, é Deus que define essas coisas, para viver salvo como pelo fogo. Agora, a coisa triste, meu irmão, eu preciso falar isso para você, é quando a pessoa sai e não vai para lugar nenhum. É para o mundo, para as garras de Satanás. Aí essa palavra se aplica. Eles saíram porque não eram dos nossos. E está tudo certo, meu irmão. Está tudo certo. Mateus 13:37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você é uma boa semente. Você é uma boa semente. Você tem dentro de você, meu irmão, uma semente incorruptível. Diga glória a Deus. E a palavra deixa claro: o joio são os filhos do maligno. Só quem está na graça de Deus entende o que está aqui. Há duas sementes sobre essa terra. E eu tremo e temo quando eu falo isso, tá, meu irmão? Porque quem sou eu para ficar julgando? Esse é salvo, aquele não é salvo. Deus me livre e guarde de eu fazer isso algum dia. O que eu sei é que o Filho de Deus ouve a palavra de Deus. Os filhos de Deus permanecem na casa do Pai. Os filhos de Deus, eles vivem a verdade, gostam da verdade, buscam a verdade. Então diz: olha, a palavra é lançada. A boa semente são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. 2 Coríntios 13, 5, estou caminhando para os minutos finais. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Diga: eu estou na fé. Diga: eu estou na graça de Deus. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Diga: glórias a Deus. Coloque a mão no seu coração assim, meu irmão, e diga assim: Jesus Cristo está em mim. Olha, esse ministério me ensinou isso de forma maravilhosa. Jesus Cristo está em mim. Porque quando a gente não conhece a Deus, você fala: não, mas Jesus vai morar em mim. Mas será que Jesus está em mim mesmo? Mas será que o Espírito Santo de Deus está em mim? Ou como a lei crê, né? Hoje, o Espírito Santo de Deus está. Amanhã, já não está mais. E está quem então? Quem que está? É isso, não? Não funciona assim. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Né? João 8,31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, de novo: se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém. Diga assim: eu estou firme na graça de Deus. Diga assim: eu estou firme na palavra de Deus. Palavra de Deus. João 8,44: vós sois o diabo, que é nosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu irmão, só para a gente avançar aqui para o último ponto, você tem que fazer um exercício titânico, presta atenção aqui, de ser uma pessoa que fala a verdade. Que fala a verdade. Porque a mentira, ela é uma doença.
da nossa carne. Que se você não combater isso, amado, isso vai se alastrando. E tem pessoas, né, que por vezes a gente até conhece, que são mentirosos contumazes. A pessoa ela tem um vício da mentira. Tudo tem mentira. Às vezes eu comentava com a bispa Alessandra, né? Eu trabalhei por vezes com outro sócio criativo, associado, né? Vida de consultora, advogada, tudo associado. Que ele falava tanta mentira, que quando ele falava a verdade eu ficava impactado. É que você não consegue acreditar. A pessoa fala tanta mentira. Agora a pessoa fala a verdade, mas ele fica assim, rapaz, a pessoa falou a verdade. E quando você vê, cara, você fica espantado, dá para dar um choque na pessoa, fala, meu Deus, a pessoa fala a verdade. Porque era tanta mentira, mas tanta mentira, quando ela falava a verdade, me espantava. Porque eu não acreditava em nada, né? Aí quando eu falava, rapaz, não é que isso é verdade mesmo, eu ficava espantado, ficava chocado, ficava uns 2 dias assim, meu Deus, falou a verdade hoje. Vamos lá, meu irmão, você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando a tua vida? E aqueles que estão me acompanhando até aqui digam amém. Amém. Deus te quer na verdade. Amém. Porque só na verdade você vai viver livre. Estou chamado a viver livre, meu irmão, não é viver preso. Mas não há liberdade sem verdade. Último ponto, a verdade que liberta, amado, está somente na graça de Deus. Aleluia. Somente na graça de Deus. Não está na lei. A lei vive um modo que não agrada completamente a Deus. Importante você entender isso. A graça de Deus agrada completamente a Deus. Aleluia. Completamente a Deus. Viver pela fé, amado, na graça, nesse novo pacto, com Jesus Cristo ressurreto, agrada totalmente a Deus. Isso é difícil de entender, né? Porque quando Jesus pregava, Paulo pregava, olha, João 8,59, então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Começou a pregar a verdade, irmão, pregar a verdade, pregar a graça, pegaram pedra, vamos apedrejar esse homem. Sabe o que o apóstolo Paulo vai chamar de peste? Paulo é uma peste esse homem, né? Abrindo igreja, convertendo os judeus, falando da graça de Deus e transformando a vida daquele povo por onde ele passou, né? Todas as igrejas que foram abertas. O pessoal da lei olhava para ele e falava, é uma peste esse homem, isso é uma peste. Que fala mal do nosso apóstolo, amado. Importante você saber isso aqui, tá? Abre um parênteses aqui. Importante, tá? Cuidado com as coisas que você lê a respeito do nosso ministério. Cuidado com as coisas que você lê a respeito do nosso apóstolo. Eu estou aqui defendendo, né, ele não precisa disso, mas eu estou aqui em prol de um ministério que tem mais de 40 anos de história, não tem nada do que se envergonhar, tá? Não tem nada do que se envergonhar, tem uma história para contar, né? E uma pessoa que tem que se mantida firme na graça de Deus. Então cuidado, viu, quando as fofocas, né? Que o demônio ele vive o quê? Na verdade ou na mentira? Na mentira. Ah, porque esse apóstolo é maçom. Aquela maçonaria. Tinha uma época, meu Deus, não aguentava mais. Fala, meu Deus, quem deve falar isso? Eu acho que ele deve ser da maçonaria, porque eu acho que ele só faz propaganda disso. Aí daqui a pouco começou, falso profeta. Nós estamos na verdade, meu irmão. Olha aqui para mim. Nós estamos na verdade. Não ouça as histórias, confie a palavra. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Está com dúvida? O Espírito Santo de Deus está dentro de você, meu irmão, minha irmã. Ouça essa palavra aqui. Confere coisas espirituais. Dá um do povo de Bereia. Confere. Isso que tem que te convencer. Então, o que eu já blindei os meus ouvidos, irmão. Porque tem uma coisa: a mentira, uma hora, ela cai por terra. Então, grandes multidões o acompanhavam a ele. Voltando, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que nós estamos falando, amado? Olha, que a graça de Deus
ela, amado, nos faz tomar decisões, escolhas. Nós optamos por viver a graça de Deus, por viver, né, adorando a Cristo, louvando a Cristo debaixo dessa palavra. É uma decisão. E às vezes isso vai aborrecer muita gente, meu irmão. Né? Quero louvar a Deus pela vida da nossa pastora Eli, né? Dino, Esther, pastora Eli especificamente, né? Mulher fiel, rodeada de familiares legalistas. Uma vez falaram assim diretamente: vocês são uma mentira. Eu falei: o quê? Não vou ir na goela da mulher, porque eu não posso fazer isso, eu sou um homem de Deus, né? Mas o que? Mentira? O que você está falando? Eu estou com a palavra aqui, ó. Você não concorda, o problema é seu. Você quer viver debaixo da lei, debaixo do. Né? Então, olha, diz que nós vamos aborrecer muita gente, meu irmão. Quando você defende essa palavra, você vai aborrecer muita gente, né? Muita gente. Quando você fala que não existe livre-arbítrio, meu Deus, tem gente, eu já vi do meu lado dar pulo desse tamanho assim, ó. Vocês estão loucos? Que é isso? Calvinista? Eu falei: não, Calvino estava certo também. Não, Calvino também estava certo. Não teve a revelação completa, mas Calvino também estava certo. Nós vamos aborrecer muita gente, meu irmão. Só que você tem que tomar uma decisão. Quem você quer agradar? Quem você quer agradar? Eu quero agradar ao meu Deus. Aquele que me salvou, que me tirou do império das trevas, que me transportou para o reino do Filho do seu amor, daquele que garantiu a minha salvação para sempre. É a este que eu quero agradar. É este que eu quero agradar. E por vezes vamos aborrecer, sim. Olha, chega a dizer pai, mãe, filho, só que toma posição. Verdade não dá, Letícia, para a gente, que é coisa, Letícia, para a gente ficar em cima do muro. Ontem nós fizemos, né, a brincadeira está amarrado e está na Bíblia, tá? Até pedi para tirar do chão aqui, que eles brincaram, aqui chega o povo: que é isso? Está amarrado, está amarrado. Não dá para ficar. Tinha gente que ficava assim antes da brincadeira, em cima do muro. Não dá, gente. Verdade não dá para ficar em cima do muro, não. Verdade existe de toma posição. João 12:42, estou terminando. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Meu irmão, você tem que tomar posição, tá? Você vai tomar posição. Às vezes você é o único da tua família que conhece a graça de Deus. O restante é tudo legalista, você tem que tomar posição. Não dá para sentar: aqui não jejuma, beleza. Aí chega aqui e fala: não, a gente não jejuma. Que é isso? João 12:43, porque amaram a glória dos homens, mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amado, nós somos chamados para amar a Deus. E ainda mais, né? Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amado, tocar nossa vida em paz. Avança um pouquinho para mim aqui, João 1,17. Quero terminar. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, diga assim, graça e verdade, vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que é que você está ouvindo aqui nesta manhã mais uma vez? A graça e a verdade. E se você ficar firme na verdade, meu irmão, você vai poder desfrutar algo maravilhoso dessa terra, que é viver com liberdade. Porque a pessoa, quando ela não é livre, mano, já conversou com alguém da lei? Meu Deus, estou com medo de tudo. Tudo é o diabo, qualquer coisa, que é essa sombra. É a minha sombra, não sei o que é o diabo. É assim que isso, é perturbado. A palavra de Deus diz: olha, a lei foi dada por Moisés. Moisés passou. Um grande homem de Deus, um homem levantado por Deus, teve o seu propósito, teve o seu momento, teve o seu chamado, teve o seu papel. Eu sempre digo aqui, tá? Nunca me interprete mal. Você
almeja o episcopado, estude Moisés, para você entender. Às vezes eu brinco com a bispa. Moisés, é assim Moisés. Porque o homem é Moisés, a mulher é Moisés, essa é a nossa vida, Moisés. Essa, né? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 17:17, para terminarmos e orarmos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe o que a palavra de Deus fez até agora na tua vida? Te santificou. Sabe o que nós estamos fazendo aqui a cada culto? Santificando a sua vida, a sua família, os seus sonhos, meu irmão, os seus planos, os seus projetos no Senhor, na palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor? Curva a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida por uns instantes, em nome de Jesus. Amém. Se quiser ficar de pé, reverência ao nosso Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, obrigado, Senhor, porque a cada culto, Senhor, este ministério, a Igreja Evangélica Cristo Vive Curitiba, Senhor, tem se proposto fielmente, Senhor, a pregar a Tua palavra, a pregar a verdade do Evangelho, a pregar a graça de Deus, ainda que isso contrarie a muitos. Nós fomos chamados para pregar, crescer na graça e no conhecimento de Deus. A graça de Deus nos basta. Nós não precisamos de lei, não precisamos de ordenanças, não precisamos de sacrifícios, não precisamos de tradições de homens. A graça de Deus nos basta. E esta graça é a verdade. O Senhor diz: santifica-os na verdade. A tua palavra, a graça de Deus é a verdade. Obrigado, Senhor, porque sabemos, Senhor, com convicção de nós termos agradado a Ti, Senhor, que nós temos vivido, Senhor, um pacto de graça. Temos vivido por fé, e é isso que Tu queres de nós, Pai. Um povo que vive pela fé. Senhor, que a Tua palavra, Senhor Jesus, que não volta vazia, Senhor, tenha caído em terra fértil e dê frutos a 30, 60, 100 por um dessas sementes, Senhor. Que haja crescimento sobremaneira, Senhor, na Tua palavra, Senhor Jesus, nas Tuas verdades, Senhor, ó Pai, no conhecimento, Senhor, da graça de Deus, Senhor. Glórias nós te damos, Jesus, pela certeza, pela convicção que estamos firmados na palavra genuína da graça de Deus. Ó Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu povo. Obrigado pelas famílias que fazem parte deste ministério, por aquelas, ó Pai, que estão aqui, por aquelas que congregam conosco à distância, por aquelas que ouvirão esta palavra, por aquelas, Senhor Jesus, que a palavra de Deus vai alcançar. Cremos, ó Pai, o Teu plano de salvação perfeito, perfeito, Teu plano de salvação perfeito. Glórias te damos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Que assim seja, Senhor, porque assim disse o Senhor, e o povo de Deus, salvos para sempre.